hoje eu vou apresentar para vocês esse quarto de casal, que foi de um projeto super especial que a gente fez, tá? Quartos, de uma maneira em geral, a gente acredita que ele precisa ser amplo, claro, aconchegante, né? Tem que ser aquele lugar mesmo para se desligar um pouco do mundo e recarregar as energias. Então, algo muito especial, algo muito importante que a gente busca sempre privilegiar em todos os nossos projetos, em quartos principalmente, é a iluminação natural, né? Quanto menos luz externa, quanto menos luz artificial a gente puder ter, principalmente durante o dia, eu acho que dá uma tranquilizada, dá uma sensação mais, né, uma sensação mais natural, uma sensação de trazer um pouco mais de conforto para dentro desse espaço. Então aqui, como vocês estão vendo, nesse projeto a gente tem uma varanda toda complementando o quarto. Então a gente deixou o quarto todo com essas cortinas, que elas permitem a passagem de iluminação, mas ao mesmo tempo ela dá uma suavizada. Então um dia que esteja muito claro, né, num dia de muito sol, ela dá uma suavizada nessa iluminação, tá? Então ele tem um controle de iluminação. Ele pode ser totalmente vedado, totalmente blackout, que é muito importante também, né, para a hora de dormir, mas para durante o dia ela dá realmente essa sensação de aconchego, dá uma sensação de paz maior, né? Nada como iluminação natural. Então aqui, ó, o que a gente fez de detalhe? O quarto a gente usou esse sentido mais comprido dele para que ele ficasse mais confortável. Criou um painel inteiro entre paredes, tá? Então esse painel, que é onde recebe a cabeceira da cama, do lado direito a gente tem um painel de espelho que dá para o banheiro e desse lado a gente tem um dos acessos, um dos closets, tá? Então assim, esse painel de espelho, ele na verdade ele é uma porta que ele dá acesso a um dos closets. Aqui no caso ficou o closet do marido, que ele é um pouco menor do que o outro. Aqui a gente criou um espaço de leitura mais aconchegante para dar uma relaxada. Então vocês veem que ele está realmente localizado entre duas cortinas de vidro, né? Então assim, ele realmente permite a passagem de iluminação natural para uma leitura ainda mais confortável durante o dia. Aqui a gente criou um espaço bem especial para a nossa cliente. Ela queria a ideia da penteadeira integrada ao closet. E aí, para que a gente não fechasse, não tivesse mais um fechamento no quarto, a gente decidiu trazer esse closet dela para dentro do quarto mesmo, tá? Então a gente criou aqui, ó, painéis com espelho, que esses painéis, eles giram. E aí, de repente, quero ver um detalhe de um brinco, de um look. E o espelho todo retroiluminado. Algo muito importante para a iluminação de maquiagem é iluminação natural durante o dia, e aí a gente privilegiar uma iluminação que seja realmente eficiente, né, no momento noturno, para que essa maquiagem saia legal. Então a gente precisa de uma iluminação central, né, essa iluminação mais geral, e aí aqui a gente precisa de uma iluminação que ela venha de frente pro rosto. Então tá vendo como até o meu rosto, quando eu coloco perto dessa iluminação, ele dá uma mudada, ele dá uma realçada. Então isso para maquiagem é super bacana, é essencial. Aqui a gente criou, a ideia era que como se fosse uma claraboia, mas não é claraboia, né? A gente não tem o acesso à iluminação natural nesse espaço. Então a gente criou um grande Tensorflex, que aí ele deu uma iluminação bem suave, uma iluminação super bacana para esse espaço. Então o closet, ele tem uma iluminação interna também. Então quando essa iluminação interna tá ligada, a gente consegue ver melhor as roupas que estão dentro. Quando tá desligada, ele meio que funciona como um espelho. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da varanda. Tá? Essa varanda, ela circula, a gente criou ela circulando todo o quarto, para ela dar mais conforto, dar mais aconchego e gerar uma área externa também mais privativa só para o casal. E aí nessa varanda, a gente deixou espaços livres e espaços também de uso, né? Espaço que eles possam usar e aproveitar. Então a mesinha propositalmente ela realmente ficou só com duas cadeiras para que o casal aproveite mesmo sozinho. E aí um estarzinho para de repente à noite, em algum momento querem conversar só os dois, não querem usar algum lugar mesmo comum, né? Algum cômodo, algum outro cômodo da casa, eles têm essa possibilidade desse espaço aqui também. Bom, continuando pelos quartos, tá? Desse projeto. Aqui é o quarto de um dos filhos. Então é super bacana, vocês vão ver com os outros quartos também, que dentro de uma mesma família, né, até tem filhos homens da idade, né, parecida, mas a gente criou conceitos de projetos totalmente diferentes para se adequar mesmo à personalidade de cada um. Então, assim, esse nosso cliente, ele já queria um quarto um pouco mais pesado, tons mesmos bem escuro, então a gente colocou no teto um detalhe diferente, com um tom realmente um pouco mais escuro. Ele faz coleção de bonecos, então a gente desenhou, tá, essa estante
deixando realmente ela vazada, né? Essa ideia meio de trilho de ferro e tal, para que ele colocasse essas peças dele, esses bonecos dele, ele é colecionador. Então, assim, todo o quarto, ele é todo um tom mais escuro, mas mesmo assim, mais uma vez, a gente privilegiou muito com a iluminação natural. E aí aqui, ó, nesse detalhe, essa varanda dele tem um detalhe que é um dos nossos xodós, tá, do projeto. A gente colocou essa jabuticabeira, que ela dá para a fachada da casa, então essa frente, esse quarto, ela tem a frente para frente, né, da casa. E aí a gente colocou essa jabuticabeira um pouco mais alta, tá? A gente já tinha essa ideia, né, na fachada da casa, só que a gente colocou ela um pouco mais alta para que ela também entrasse total para esse quarto, entendeu? Então ficou super bacana, super bonita, assim, a vista do quarto ficou uma vista mais humanizada. Bom, no quarto da filha a gente já tem uma pegada bem suave, bem lúdica, tá? A gente trabalhou um papel de parede, ao invés de painel para TV e tal, a gente quis criar um conceito diferente. Então a gente trabalhou um papel de parede que já funcionasse um pouco como esse conceito, e aí esse papel de parede virou no teto, esse teto tem um rasgo todo iluminado. A gente foi brincando um pouco com a ludicidade no quarto. De tons, a gente deixou uma paleta bem suave, tá? Fazendo todo o contorno do quarto, e aí a gente jogou algumas peças de mais cores. O balanço também é outro elemento, assim, que fica super lúdico. Aqui também a gente fez algo que a gente não costuma fazer, que é usar uma luminária de teto, né? Como o quarto já estava mais neutro, a gente usou uma luminária como um lustre mesmo no centro do quarto. E aí aqui a gente criou uma bancada, né, integrada junto com os móveis que a gente tem. A gente integrou uma bancada de estudo para fazer um home office mesmo no quarto, e um estante que ela tanto pode usar para decoração, como ela vai usar também para apoiar livros e o que ela estiver trabalhando, estudando no momento.